Bom, para falar melhor sobre esse assunto, explicar mais sobre a bacia hidrográfica, a gente recebe aqui no estúdio o Wilson Shimizu, que faz parte, é representante da UFO, mas também do comitê da bacia hidrográfica. Me corrija se eu estiver errado, Wilson. Na verdade, esse plenário que está se reunindo hoje, aqui recepcionado pela universidade, é o plenário composto por 45 membros, representantes, como a matéria apontou, de usuários, membros da sociedade civil e poder público. Certo. Esse é o plenário do comitê, esse é o comitê. O comitê, quer dizer, esse é o plenário do comitê. Sim. E o comitê conta com outros órgãos técnicos. Né? Eu faço parte de um órgão chamado Câmara Técnica de Planejamento, que criou, olha a complicação, que criou um grupo de trabalho específico para acompanhar a elaboração do plano da bacia. O Comitê do Paranaíba está iniciando agora a revisão do seu plano de bacia. Não é? Isso já está na hora da gente fazer uma revisão. Nós temos um plano e vamos fazer a revisão. Então foi contratada uma empresa para fazer essa revisão. Nós estamos agora na fase... Essa revisão tem várias etapas. Uma fase de diagnóstico, uma fase de prognóstico, né, de fazer previsões, cenarizações de o que pode acontecer com o uso da água, um programa de ações, né, um programa de investimentos, enfim, são várias etapas. Nós estamos na primeira etapa agora. Certo. Desculpa te interromper, mas só para a gente entender, qual que é a importância de ter esse comitê para discutir sobre a bacia hidrográfica? Por que existe? A gente viu na matéria lá que, adiantou um pouco, o comitê é um órgão, digamos assim, carinhosamente chamado de Parlamento das Águas. Certo. Com toda essa representação variada, né, discute, procura, né, estabelecer políticas que garantam a sustentabilidade do uso da água na bacia, tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade. Então, ele implementa-se a cobrança, o uso da água na bacia do Paranaíba é cobrado. Esse recurso de cobrança vai ser aplicado em melhorias, então, que são os projetos que o João já citou, alguns dos exemplos, né, de projetos, que são projetos oriundos deste planejamento, que consta lá no plano elaborado em 2016, tem lá o plano da bacia, tem ações, né, de melhoria em saneamento, em melhoria na área rural, em recuperação de áreas, né, degradadas, enfim, um conjunto de ações que, a partir da leitura que o plano vai fazer da bacia, né, nós vamos elencar isso, aprovar, o comitê vai aprovar, tá certo? E aí passa a ser o documento referencial para a aplicação dos recursos amealhados com a cobrança. Ok. Por que é importante o comitê da bacia? Porque como um órgão onde participam os principais interessados, os usuários da água, sociedade civil, que tem interesse na preservação, tá certo? E os órgãos públicos, que entram como reguladores, como atores de diversos aspectos de viabilização dessa política. Sim. Então, essa soma, essa integração dos diversos atores, não é, com vistas à melhoria da bacia, da sustentabilidade hídrica da bacia, né? Ainda mais agora que nós estamos vendo que os extremos climáticos estão se tornando cada vez mais extremos e com maior frequência, é urgente que a gente tenha um olhar com muito carinho e muito cuidado por esse recurso que, como o presidente já apontou, ele está em todos os aspectos da nossa vida. Então, a importância do comitê é que a gente, de maneira participativa, com todos esses atores, não é só o Estado, não é? Ou um grupo de técnicos que lá trancado na sala com ar-condicionado, né? Lá na sede do governo, elabora um plano e fala, bom, isso aqui é o que vocês têm que executar para garantir a sustentabilidade da água. Sim. Não é isso. É construir de maneira coletiva, captando os anseios e as necessidades da sociedade da bacia para a gente fazer. Então, um plano que atenda, né? É um jogo de ganha-ganha. Nem todo mundo... Para a gente ganhar, por exemplo, eu quero muita água para irrigar aqui, mas se não tiver água, nós precisamos negociar. Talvez você não consiga a quantidade de água que você deseja, né? Mas porque nós temos que captar para abastecimento, por exemplo. Então, qual é a quantidade que te satisfaz e que atenda também o abastecimento? Enfim, é um parlamento mesmo de negociação, tá certo?
da qualidade e da quantidade da água. Tudo é planejado, né? Para onde com vai ser base no dividido. planejamento, exatamente. E aí, essa alocação de água, essa distribuição, o que cada córrego, cada curso d'água é capaz de fornecer, isso o órgão do Estado se apropria disso e com base nisso ele dá as outorgas de água. Então falando, olha, nesse ribeirão aqui já não dá para instalar mais um pivô, porque já chegou na capacidade, esgotou a capacidade. Então esse é o órgão do Estado, mas quem faz esse planejamento é o comitê. E Chimizo, você destacou que a bacia hidrográfica é muito importante, mas há algo para se preocupar por conta das secas, essas catástrofes, né, naturais que estão acontecendo. Há algo para se preocupar ou não? Sim, nós precisamos nos preocupar muito. Por isso, inclusive, que neste evento que está sendo realizado aqui, nós tivemos a apresentação de uma técnica que veio do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Previsão relacionada aos desastres naturais, né, de eventos climáticos. O CEMADEM é que acompanha isso. Então faz um acompanhamento de todo o território nacional. É importante a gente estabelecer um vínculo maior de troca de informações, uma integração maior com o CEMADEM, com esses órgãos que fazem o monitoramento, né, para a gente poder ter previsibilidade e trazer para dentro do plano, trazer para dentro do comitê, né, esses elementos que são, como eu disse, esses eventos climáticos, eles são preocupantes, porque impacta diretamente na quantidade. Primeiro, no evento de seca. Há uma redução da disponibilidade de água, tanto para irrigação, quanto para abastecimento, quanto para outros usos. Não é? E em eventos de chuva extrema. Chuvas extremas causam desastres, principalmente em áreas urbanas. Então, áreas urbanas, cidades que não têm, precisa começar a pensar em ter planos para enfrentamento. Quando chove demais aqui no Santa Mônica, chove no Saraiva, e a água corre para Rondon, quais são as medidas, qual a cota que dá para prever, dependendo da chuva que cai aqui, cai lá, qual é a cota de inundação da Rondon, a Rondon vai ter capacidade ou não vai ter capacidade, e aí se não tiver capacidade, quais são as medidas de emergenciais a serem adotadas, enfim, isso, todas as cidades que têm áreas vulneráveis deverão ter esse plano de enfrentamento de cheias, né? Só para se ter uma ideia. Isso está vinculado com o Comitê de Bacia? Está, porque diz respeito a essa questão da água. Né? Nós vamos trabalhar integrado com os municípios, inclusive no sentido de a gente ter mecanismos de enfrentamento, né, e de mitigação desses eventos. Ou seja, o comitê, ele é discutido em todo o país? Nós temos no Brasil pouco mais de 2 centenas de comitês já instalados. A grande parte deles tem planos, né, planos de bacia, tem cobrança efetivada, mas como nós somos um país continental, então nós temos assimetrias muito grandes, né, mas nós temos, a gente tem destaque aí na Bacia do São Francisco, o Comitê da Bacia do São Francisco, em São Paulo, um dos primeiros comitês a serem formados, que é o Comitê do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né? E temos no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, um comitê também, e temos o Paranaíba, quer dizer, os maiores comitês estruturados são esses, de âmbito federal. Agora, nos estados, nós temos, o estado de Minas Gerais está com 34 comitês instalados, tem 34 comitês instalados, que são comitês que cuidam daquele território de um rio que nasce e morre dentro do estado. Então é um comitê de domínio do estado. Quando o rio ele banha 2 estados, como é o caso do Paranaíba, ele drena Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Então a gente diz que é um comitê federal, de dominialidade federal. Certo. O rio é de dominialidade federal da União. Somando tudo, mais de 200 comitês pelo país. E a água tem que ser discutida, né? E a água tem que ser muito discutida, muito bem usada. Usada e planejada, né? Planejada. Essa divisão. Exato. E a gente tem que ter sempre a perspectiva de melhorar, de racionalizar o uso da água. A água é necessária, não tem como. Então nós precisamos saber usar. Não vivemos sem, né? Não vivemos sem. Precisamos saber usar de maneira inteligente,
sem poluir e recuperando, inclusive, onde está poluído, diminuir a poluição, enfim, para a gente poder desenvolver da melhor forma a nossa capacidade produtiva e de vivência nesse território. É isso, e a gente tem muito assunto para falar sobre a água, mas infelizmente o nosso tempo acabou e a gente recebeu aqui o Wilson Shimizu, que falou um pouco, né, tentou detalhar resumidamente sobre a bacia hidrográfica. Mais uma vez, obrigado pela participação e pelas informações, Shimizu. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Uma boa noite para você. Boa noite para você, boa noite a todos.